Gente, boa noite, tá? Pessoal, seguinte, a aula não é comigo, né? A aula é com o Eduardo Souza. Vocês já estão vendo ele aí, tá animadão ali para falar com vocês. Daqui a pouco ele vai entrar e conversar com vocês. Deixa eu dar alguns recados. Vocês estão assistindo, vão assistir agora a aula inaugural, tá, do curso Introdução à Psicologia do Esporte, atuação do psicólogo voltada ao contexto esportivo. Essa aula inaugural, ela é um grande resumo do que você vai ver no curso todo. O Eduardo vai passar por todos os módulos aqui e comentar o que vocês vão aprender. A importância dessa aula inaugural é para vocês conhecerem o Eduardo, conhecerem a nossa plataforma, conhecerem o estilo, os slides, conhecerem o conteúdo do curso, enfim, para vocês avaliarem a pertinência, né, do curso para vocês nesse momento. E também, é claro, para vocês tirarem dúvidas. Vocês vão poder fazer perguntas aí no chat em determinado momento, tá bom? O Eduardo responde para vocês. Após essa aula, gente, vocês vão continuar recebendo e-mails. Vocês podem fazer o módulo 1 do curso também, gratuitamente, sem pagar nada, tá? Inclusive, quem não está no grupo do Facebook ainda, nós temos um grupo do Facebook já. O Eduardo depois vai colocar o link aqui para vocês. Quem não está ainda, ele vai colocar o link que vocês pedem para entrar. O grupo do Facebook é a nossa sala de aula. Então, recapitulando, agora a aula inaugural. Depois, vocês podem fazer o módulo 1 gratuito. Quem já quiser comprar o curso, tem 3 pessoas que já compraram o curso. Quem já quiser comprar o curso, é muito bem-vindo. Você pode comprar o curso agora. Se você quiser esperar fazer o módulo 1 para decidir pela compra do curso, você pode esperar também. Importante agora vocês assistirem essa aula, conhecerem o estilo do Eduardo, verem os slides que nós preparamos, enfim, avalie a qualidade toda do que está sendo apresentado para vocês poderem decidir aí sim sobre a compra do curso. Então, eu quero deixar vocês agora com o Eduardo Souza. O Eduardo vai coordenar isso aqui. Ele é psicólogo, atua na área da psicologia do esporte, tem bastante experiência com isso, já escreve para a gente na Academia do Psicólogo, tem um canal, faz vídeos, está aí acompanhando o pessoal da seleção de para Taekwondo. Enfim, ele vai contar a vida dele melhor do que eu. Eduardo, seja bem-vindo, se apresente, por favor, e toma que a turma é tua, meu amigo. Boa noite. Olá, Bruno. Olá, pessoal. É com grande prazer que eu apresento para vocês a psicologia do esporte. É uma área que realmente muito apaixonante. E fazer isso pela Academia do Psicólogo, que eu já produzo como o Bruno há um bom tempo, né? E fazer isso pela Academia do Psicólogo é mais gratificante ainda. Participar desse movimento que busca movimentar a psicologia no Brasil, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês e eu estou aberto a responder as suas dúvidas, todos os questionários que vocês tiverem aqui, tá? Então, eu vou apresentar hoje a psicologia do esporte para vocês, os campos de atuação, como que nós podemos cada vez mais levar o bem-estar e a melhora para esses atletas, para essas pessoas que praticam atividade física, né? Vou passar um histórico da psicologia do esporte no Brasil e no mundo, e também vou traçar com vocês caminhos e olhares que a psicologia do esporte tem na atualidade, tá bom? Então, sempre no começo das minhas apresentações sobre a psicologia do esporte, pessoal, eu procuro passar algumas curiosidades. E não é diferente, depois de um grande evento esportivo que nós tivemos no ano passado, eu gostaria de falar para vocês como está a atualidade nos esportes, que muitas pessoas não compreendem a dimensão do que é o esporte no Brasil e no mundo, muitas vezes. Então, a primeira curiosidade que eu queria passar para vocês sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos da Rio 2016. As Olimpíadas de 2016 foram as primeiras realizadas na América do Sul, nessa grande história das Olimpíadas. Por incrível que pareça, foi a primeira. E a partir desse ano, a África passou a ser o único continente a nunca receber os Jogos. O Rio recebeu cerca de 10.500 atletas de 206 países do mundo todo, pessoal. É um número bastante expressivo. Para assistir a todos eles, as Olimpíadas comercializaram 7,5 milhões de ingressos.
para o mundo inteiro assistir. Foi uma das maiores Olimpíadas com acesso extenso às emissoras do mundo todo, teve uma extensão muito grande a respeito das tecnologias. 130 mil pessoas trabalharam na Rio 2016. Eu acompanhei de perto alguns trabalhos de colegas profissionais, né, de pessoas envolvidas em todo o marketing esportivo, administrativo, e foi uma grande mobilização de pessoas muito experientes que estiveram lá na Rio 2016. Outras curiosidades, mais de 4 mil atletas paralímpicos competiram na Rio 2016. É um número muito expressivo, se nós levarmos em consideração que os Jogos Paralímpicos começaram em 1972. É um número bastante expressivo de atletas que já estavam na Rio 2016. E uma curiosidade, o Brasil, nos Jogos Pan-Americanos, muitas pessoas não sabem, mas nós fomos primeiros colocados nos Jogos Pan-Americanos. 176 países, membros do Comitê Paralímpico Internacional, foram representados na Rio 2016. Nós também tivemos 285 atletas, 185 homens e 100 mulheres, o que é um número baixo ainda se comparado com os atletas olímpicos. E o Daniel Dias entrou para a história das Paralimpíadas com 24 medalhas conquistadas nos jogos que ele disputou. E um número, que aí é o que eu acho o mais importante para nós falarmos hoje, 30 psicólogos do esporte atuaram na Rio 2016. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dá um sinal aí para... Opa, beleza, legal. Obrigado, Evelyn, Esther, Jaqueline. Opa, que bom, legal, pessoal. 30 psicólogos do esporte. Pessoal, esse foi um número foi histórico. Nunca nas Olimpíadas o Brasil levou tantos psicólogos. E aí tem um movimento que, se vocês acompanharem em 2015, depois da Copa do Mundo, que nós tivemos a participação da psicologia do esporte muito evidente dos atletas do futebol, o COB, ele se sensibilizou, entendeu que o preparo mental era muito importante e convocou a equipe de psicólogos brasileiros para estarem na Rio 2016 e abriu muito a possibilidade, o número quase triplicou, mais do que isso até, dos Jogos Olímpicos de 2012. Né? Então, 2016 foi um marco para nós, ampliou muito a expectativa das pessoas em relação aos jogos, ao trabalho do psicólogo do esporte. Eu fiz uma palestra ano passado, na Semana da Psicologia, e foi muito curioso, que o pessoal disse que nunca ouviu falar da psicologia do esporte antes da Copa de 2014. E eu estava, então, numa sala cheia de psicólogos. Eu perguntei, quem ouviu falar na psicologia do esporte depois de 2014? Poucos ainda levantaram a mão. E quando eu falei, então, da Rio 2016, a maioria da sala levantou a mão. Para você ver o quanto esse movimento teve de significância. E daqui a pouco eu vou falar por que a psicologia do esporte não é ainda difundida nas universidades e que esse movimento começou próximo desses anos. Né? O mercado do investimento do esporte, em 2012 foi feito um levantamento pela Anshan, que a indústria do esporte movimentou $1 trilhão em 2012. E agora, em 2017, aumentou-se ainda mais. Essa indústria no Brasil movimenta 30 bilhões anuais. 30 bilhões anuais. A Copa e as Olimpíadas gastaram juntas 183 bilhões. Você imagina o tanto de investimento que teve aqui no Brasil. E um dado muito legal, que muitos psicólogos acham que não tem tanto campo de atuação, as corridas de rua crescem a uma taxa média anual de 25% ao ano. E não só elas, academias de ginásticas
se disseminam pelas periferias do país e atingindo 4,2 milhões de brasileiros, classe D e C. Né? Isso significa muito para nós, pessoal, um campo de atuação muito grande. Por quê? Essas pessoas não têm a ideia da dimensão dos aspectos emocionais ligados aos esportes, aos exercícios. E muitas vezes a equipe multidisciplinar também entende essa demanda, mas eles não compreendem como realizar esse tipo de trabalho. É um dado muito importante para nós que as atividades físicas no Brasil e no mundo têm aumentado de uma forma muito frequente. O apelo à qualidade de vida, ao bem-estar das pessoas, a busca pela saída do sedentarismo aumentou significativamente. E isso se dá sempre, eu recomendo a vocês acessarem o Ministério dos Esportes, né, que traz um panorama geral das atividades físicas no Brasil. E agora sim eu gostaria de contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu sou psicólogo da Seleção Brasileira de Para Taekwondo e estamos nos preparando para os Jogos Pan-Americanos agora em agosto na Costa Rica. E também realizo a inclusão através do esporte pelo Instituto Olga Cos de crianças e adolescentes nos esportes, né, no Taekwondo. Eu sou especializando em docência das ciências do esporte, palestrante, faço cursos, workshops, supervisão, mentoria para profissionais iniciantes na área do esporte. Também atuo como na clínica esportiva, com atletas de alto rendimento, coach de alto desempenho. Também faço grupos de estudos para aqueles psicólogos que gostariam de aprender mais sobre a psicologia do esporte. E também atuo na pesquisa como membro no núcleo de pesquisas do Instituto Olga Cos. Então, pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês o que é a psicologia do esporte e do exercício. Alguém tem a ideia de como é a atuação do psicólogo do esporte? Seja qual for a sua ideia do que é essa atuação, podem responder para mim, né? Que eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito, né? Opa, legal, Jaqueline. Muito legal essa interação, hein? Bem bacana essa ferramenta. Atua. Sim. Como assim, Rodolfo? Se eu vou responder as questões após a apresentação? Entre as apresentações, eu dou uma pausa para que vocês possam perguntar, tá bom? Uhum. Ah, legal, Francisco. Bom, a psicologia do esporte e do exercício, pessoal, é uma análise, é um estudo dos fenômenos esportivos ligados ao lado psíquico, né? Ao movimento psíquico, antes, durante e depois do exercício. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma previsão na questão científica dos resultados que este atleta ou esse praticante de atividade física tem nesses exercícios, nesse esporte, eu posso ter uma certa previsibilidade. E tendo a previsibilidade, por exemplo, se ele tem uma ansiedade acima do esperado e isso dificulta o rendimento esportivo, eu vou atuar prevenindo este rendimento, né? Prevenindo essa ansiedade, para que ele tenha um bom rendimento. E também para que eu possa promover o bem-estar. Então, a minha atuação volta-se para que eu possa modificar esses estímulos desportivos, né? Do ponto de vista psicológico. Obviamente que eu terei que ter uma ideia maior deste atleta, deste praticante de atividade física, a respeito do ambiente, dos outros conhecimentos relacionados ao esporte. Mas o lado psíquico, ele estará em evidência na nossa análise, obviamente, porque nós entendemos a psicologia do esporte, e modificaremos, então, esse modo como esse atleta está atuando, para que ele chegue num outro movimento esportivo. Né? Então, se eu entendo que a falta de concentração, a falta de foco
deixa esse atleta numa situação vulnerável na atuação dele, ou praticante de atividade física, eu vou então atuar para que eu compreenda o que está acontecendo com ele e modifique essa realidade. Bom, a história da psicologia do esporte no Brasil e no mundo são aliadas bastante dessa visão de como a psicologia do esporte é vista principalmente nas universidades e no mundo. Assim, eu estava ouvindo uma transmissão na última Copa do Mundo e me chamou muita atenção. O narrador, que eu não vou lembrar o nome, disse assim, né, quando o Brasil estava com dificuldades emocionais, principalmente no jogo contra a Colômbia, contra o Chile, e agora vocês imaginam lá em 2014, né, que aconteceu, aquela catástrofe. Enfim, ele dizia o seguinte: puxa, estão falando tanto, mas tanto dessa questão psicológica nos esportes que já vão inventar uma ciência para isso. Complicado, né? Ele está um pouquinho mal informado, quase um século. Desde 1925, a psicologia do esporte estuda os fenômenos associados à questão psicológica nos esportes. E então, ele está bastante mal informado, né? Então, vocês imaginam se a grande massa não vai compreender a psicologia do esporte da maneira com que nós entendemos. E desde a década de 20, os estudos são apontados, para vocês verem, né, pessoal, é complicado, né? Só está um século atrasado. Os movimentos iniciais da psicologia do esporte eram muito associadas à educação física, principalmente porque os estudos daquela época mostravam a psicomotricidade que estava em alta, a relação mecânica dos movimentos aliados aos movimentos mentais, né? Então, não é incomum nós encontrarmos estudos voltados principalmente na educação física nesse início da década, né? Só com o desenvolvimento dos esportes, a maneira com que nós olhamos mais para frente, como ele vai se modificando através dos estudos científicos, é que os psicólogos do esporte começam a aparecer de diversas áreas, entendendo como é o movimento, o rendimento esportivo, os estudos voltados à área. E aí, aos poucos, nós fomos avançando para estudos voltados às emoções nos esportes, ao foco, à concentração, e até chegar no momento atual, né? Deixa eu dar uma lidinha aqui. Então, olha que legal, hein, Rebeca? A resiliência voltada aos esportes é o Muay Thai, muito bacana. Então, voltando, pessoal, nós temos uma aliança junto a essa história da psicologia do esporte com o movimento brasileiro. Em 1950, depois 1954, nós tivemos 2 fracassos seguidos do Brasil na Copa, né? E muitos psicólogos que atuavam com o esporte foram revelados nessa época. Mas aconteceu um movimento muito negativo com o professor João Carvalhais, né, que em 58 ele fez uma avaliação do Pelé e do Garrincha, e com os inventários, com os testes que ele possuía na época, infelizmente ele só conseguiria dar aquele tipo de diagnóstico mesmo. Então ele barrou, ele recomendou que se barrasse o Garrincha e o Pelé. Isso foi uma coincidência muito negativa para a psicologia do esporte no Brasil, que ficou na obscuridade até a década de 90, para vocês terem uma ideia. Na década de 90, os movimentos da psicologia retornaram. Isso se confunde muito com a história da psicologia da psicologia, enfim, né, do Brasil mesmo. Do que nós temos de movimento científico no Brasil. Então, da década de 60 até a década de 90,
os psicólogos do esporte no Brasil ficaram obscuros frente a esta realidade, a esta sina que foi colocada. Porque imagina, né? Como é que eu vou barrar o Garrincha e o Pelé? Imagina, né? Simplesmente os dois maiores gênios que nós tivemos na história do futebol. Então, mas que depois se revelou, esses testes, né, se revelaram de outras formas. Tanto que o Garrincha, ele mostrou algumas condutas sociais, que ele caiu no alcoolismo depois, né, teve algumas condutas sociais não compatíveis com o atleta, realmente. Então, por conta disso, a psicologia do esporte no Brasil e no mundo tiveram caminhos diferentes. A partir da década de 90, nós tivemos um boom muito grande de psicólogos do esporte no Brasil, exatamente pela chegada da tecnologia no esporte. Então, pessoal, uma questão importante que eu quero passar para vocês agora. A ciência, aliada ao esporte, tira aquela ideia de que nós temos que atuar diante do achismo, né? Da intuição no esporte. Então, aquela história de ter um time raçudo, aquele time que dá o sangue, aquelas atuações históricas, elas vão acontecer? Vão. Mas elas vão acontecer só com um diferencial, a ciência atrelada ao esporte. E aí eu não digo só a psicologia do esporte, não, tá? Eu digo no âmbito geral. O diferencial hoje não é mais o físico nem o tático. É todo um conjunto de atuações com uma equipe multidisciplinar aliadas às tecnologias que vão fazer com que essa equipe, esse atleta, seja diferente. Um exemplo muito claro para vocês, e eu vou retornar bastante à Copa de 2014, mas existem em todos os esportes, mas eu quero trazer para vocês uma ideia mais próxima dessa realidade. Nós tivemos, na Copa de 2014, a seleção da Alemanha, que obviamente teve um grande trabalho, foram mais de 10 psicólogos do esporte, para vocês terem uma ideia, na seleção da Alemanha, juntando com dados da categoria de base, ou até mesmo psicólogos que atuavam com cada setor do campo. Enfim, nós tivemos um aliado muito grande na tecnologia, não só da Alemanha, como outros países, como a Bélgica, os Estados Unidos, a Holanda. Todos esses países tiveram técnicas de neuro e biofeedback. Guardem bem isso, neuro e biofeedback. É uma imagem em tempo real do que esses atletas têm de respostas fisiológicas e psíquicas. Então, eles identificaram a atenção concentrada, a ansiedade antes dos jogos, e fizeram todo um trabalho. O Götze, aquele jogador que acertou o gol da Argentina no final, ele tinha 21 anos, pessoal. E ele sofreu menos as consequências de uma final de Copa do Mundo. Como foi feito isso? Aliado a um grande trabalho por trás da psicologia do esporte, com certeza, porque o técnico reconhecia muito o trabalho do psicólogo da seleção da Alemanha. Então foi feito até um trabalho de realidade virtual com esse jogador. Nós sabemos que eles tiveram, por exemplo, momentos antecipados de uma realidade virtual associadas a batidas de pênalti, ou então a diminuição do estímulo, que é bastante estressora para esse atleta, né? Por exemplo, uma final de Copa do Mundo. Imagina ele entrar numa prorrogação e ser responsável por um gol que foi sensacional. Então, a atuação, ela vai nos trazer, né, um campo de atuação bastante diversificado. Aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês desconsiderarem, tá? Que não é essa parte. Eu acho que eu coloquei o slide errado aqui, tá? Mas eu posso falar aqui para vocês os campos de atuação da psicologia do esporte. Você pode atuar em academias, você pode atuar em clubes esportivos, em reabilitação,
para pessoas lesionadas. Já ouvi trabalhos até em hospitais, devido às técnicas psicológicas aplicadas na reabilitação. Você atua junto a equipes multidisciplinares. E quando eu falo equipes multidisciplinares, você precisa ter uma compreensão biológica, você precisa ter uma compreensão de prevenção de lesões da fisioterapia, compreensão de nutrição, para que você consiga abordar esses profissionais e entender o universo do atleta. Por exemplo, eu já ouvi um caso em que um atleta tinha dificuldade de concentração e foi se descobrir, depois de muito tempo, que ele tinha problema odontológico, né? Obviamente, isso interfere de uma maneira muito grande na atuação desse atleta ou desse praticante de atividade física, né? Não tem como você dissociar a dor. Mas o mais importante é que você identificou, através dessas ferramentas, como é que você consegue atuar para descobrir o porquê que esse atleta não está rendendo. E muitas vezes você também chega no ponto de vista físico desse atleta. Você tem uma junção entre esses dois, né? Você pode atuar na clínica esportiva, em escolas, avaliação, pesquisa e também como coaching esportivo, que aí é muito mais específico a sua atuação. Você vai direcionar essa pessoa para uma meta específica, para que ela possa atingir essa meta. Então, quando você atua nos esportes, você tem pelo menos 4 áreas para atuação, né? Você tem o ensino, que é o que nós estamos fazendo aqui, em cursos, pós-graduação, escolas, supervisão, enfim. Você também pode atuar com treinamento de equipes esportivas ou equipes funcionais, como, por exemplo, corrida. É um nicho muito bacana, como eu apontei para você, ciclismo, enfim. Você atua nessa área com treinamento, tanto individual quanto para grupos, né? Você atua com pesquisa, que é um campo ainda não explorado aqui no Brasil, de uma forma ampla. Os psicólogos que atuam com pesquisa aqui têm um campo de visão muito maior de atuação, né? E, por fim, a clínica, que você consegue compreender as psicopatologias associadas ao esporte. Muitas vezes, por exemplo, você se depara com anorexia, que é associada a alguns esportes específicos, principalmente aqueles que lidam com as questões corporais, né? Então, você tem pelo menos essas 4 áreas de atuação. Muitas pessoas podem ficar em dúvidas com relação às abordagens psicológicas. E não é à toa, né? Muitas pessoas me perguntam assim, como é que eu vou atuar diante desses profissionais e qual abordagem que eu posso utilizar, né? Pessoal, essa questão ela está associada muito com a prática da psicologia do esporte. Eu diria para vocês que vocês vão se deparar com diversas situações e que nós não podemos nos prender a um tipo de visão de uma teoria psicológica. Obviamente que nós teremos um norteamento, um tipo de visão que vai nos nortear, né? Mas nós não podemos ficar inertes em relação a isso, porque os desafios de uma prática diferente, de uma prática in loco, nós estaremos lá com os atletas, nós estaremos lá com os treinadores, nós estaremos tendo uma atuação diferente, às vezes com mais dias de atuação, né? Pode ser que você atenda esse atleta mais de uma vez durante o dia, 15 minutos, 30 minutos. Então, as práticas são muito diferentes, né? Então, ela se associa diretamente à nossa prática, a teoria aliada à prática. Então, nós temos abordagens dentro do esporte que vão do entendimento, desde as teorias de traço, né?
são aquelas mais profundas do conhecimento, por exemplo, psicanálise, né? Analítica, vamos pensar assim, até aquelas que tratam do ambiente, tá? Então, nós temos aquelas teorias de traço, que são muito utilizadas também, as psicofisiológicas, que é o entendimento de como a atuação física altera o emocional, né? E vice-versa, que tem alguns momentos que a gente não consegue compreender o que afeta o que modifica o quê, e nós falamos muito disso na ansiedade, ok? As sociopsicológicas, que não tem como desvencilhar a ideia de grupos, de atuação de grupos, a questão de atuação com as crianças, com adolescentes ou grupos de adultos. E as cognitivas, que são atuações, entendimentos da atuação na prática, no dia a dia desses atletas. As respostas que eles precisam dar, por exemplo, no alto rendimento. Então, pessoal, muitas dessas teorias, elas precisam estar alinhadas à prática exatamente pela dinâmica do esporte. O ambiente esportivo ele é muito dinâmico. Então, qual utilizar? O que eu digo para vocês é que vocês, agindo com ética, com responsabilidade, buscando primeiramente o bem-estar, eu diria para vocês que a abordagem para ser utilizada é aquela que mostra qual é o tipo de resultado que você está proporcionando àquele atleta. E um resultado, ele não precisa ser um resultado esportivo somente no rendimento, tá? Nós voltaremos nosso olhar ao rendimento, mas com o foco no bem-estar dessa pessoa, nesse indivíduo. A nossa maneira de atuação, que é agora o que eu gostaria de falar para vocês, ela é muito dinâmica, ela precisa estar em congruência com o dia a dia dessas pessoas. Tá? Então, nós teremos comunicação constante com membros da comissão técnica, principalmente o técnico. Ele vai perguntar algumas questões associadas àquele atleta. Então, nós temos que ter aquele jogo de cintura voltado ao sigilo das informações. Nada do que nós passamos deve ser concluinte, aliás, de que essa pessoa vai ser escalada ou de que ela vai sair do time. Né? Nós temos que ter um jogo de cintura para mostrar as impressões e fazer uma mediação responsável da comunicação entre essas pessoas. E buscar, muitas vezes, no grupo ou individualmente, conseguir traçar esse plano para que um grupo fique cada vez mais funcional e que essa pessoa mostre como é a personalidade dela. E a partir de então, ela consegue se desenvolver individualmente e também em grupo, quando são definidas essas questões, né? E para isso, nós precisamos ter muita ética nessa situação. A competência para que nós conheçamos a área que nós teremos que atuar. Então, o psicólogo do esporte, ele precisa conhecer a prática esportiva, ele precisa ser um atleta. É interessante que ele já tenha praticado atividade física, legal também se ele já foi um atleta, mas a minha busca tem que estar pautada sempre no conhecimento daquela área específica. Então, como é que eu vou conversar com um tenista se eu não sei como é a virada de jogo? Como é a estratégia do tenista? Como é jogar 4 horas como um tenista? Ou como é ter que dar um resultado de 10 segundos como um corredor, né? Um Bolt da vida, né? Como é que eu vivencio isso? Como é o peso de, por exemplo, se eu perder a minha oportunidade em 10 segundos? Né? Então, nós temos que cada vez mais estar prontos para compreender esse universo do atleta. Beleza. A integridade. Eu vou responder cada um de vocês, tá, pessoal? Muito bacana.
a integridade de estar disposto a vivenciar essas situações cada vez mais complexas e dar respostas voltadas ao bem-estar dessas pessoas, né? A responsabilidade pessoal e científica, né, que nós temos, de proteger a linha de atuação, o seu devido desenvolvimento e estimular as atuações éticas, tanto nossas quanto do nosso do pessoal que está conosco, né, da equipe multidisciplinar. Nós temos que ter a ideia de um objetivo real, né, voltado para o real. Então, se eu tenho atletas que têm diferença muito grande de desempenho, nós vamos buscar o porquê que ele está com essa diferença e vamos buscar também dar objetivos reais. Nada distante do que aquele atleta poderá dar em curto espaço de tempo. Eu não posso prometer que essa pessoa vá ter um resultado esportivo em 3 meses, que é geralmente o que nós temos dessa separação entre atleta e o ser humano, né? O respeito pelos direitos, pela dignidade dessas pessoas, que nós não podemos ter, então, atitudes preconceituosas de atuação, e também temos que ser estritamente sigilosos com as informações que nós temos individuais. Buscar sempre o bem-estar dessas pessoas, que é o que nós pautamos sempre na atuação do psicólogo, e a responsabilidade social, que é a preocupação com fatores extra-rendimentos, na formação dessas pessoas, adaptação aos meios sociais, ambientais. E eu não sei se vocês viram uma notícia ontem do Tiger Woods, ele foi preso alcoolizado, e com certeza nós temos uma ideia de que ele não teve uma preparação emocional para chegar naquele ponto que ele chegou, né? Temos diversos casos de jogadores brasileiros também que se envolveram com situações sociais complicadas, né? E não conseguiram desenvolver o melhor rendimento deles até a aposentadoria. Imagina essas pessoas que não sabem como se aposentar precocemente para os esportes. Então, essa preparação nós podemos fazer com essas pessoas, né? Imagina você ganhando R$ 1.000 num dia e no outro dia você ganha um contrato de 1 milhão. É uma diferença abissal, né? E que muitas vezes nós não temos como atuar diante disso sem uma prevenção. A ideia, então, pessoal, do atleta ou de praticante de atividade física é aliar as suas demandas com as demandas do ser humano. Não tem como ter essa divisão. Por exemplo, na década de 70, se nós formos ver uma crítica muito grande no filme do Rocky Balboa, que ele vai enfrentar um russo, e aí o Rocky Balboa está ali, suando a camisa, subindo a escada, puxando tora de madeira, né? E do outro lado nós temos um russo que é um cara que tem uma equipe gigantesca por trás, e ele usa muitas maquinarias, né? Ele puxa alguns ferros, e enfim, tem muita tecnologia por trás. E aí o Rocky Balboa vai e vence, né? O que aquele filme quis dizer? A ideia do atleta máquina, né? O Rocky Balboa é um atleta, assim, muito voltado para aquela época, mas é um atleta genuíno. Muhammad Ali, são pessoas, assim, muito ligadas ao boxe naquela época, né? Que estava muito em voga. Mas você consegue entender a personalidade daquele atleta, consegue entender a função social daquele atleta. E não apenas uma função voltada ao marketing esportivo, a quem é esse atleta, o que ele faz, assim, apenas como resposta financeira, né? Saiu, há pouco tempo atrás, uma pesquisa que mostrou que 95% de atletas do futebol recebem 2 ou 3 salários mínimos, enquanto 5% recebem acima de 500 mil ou alguma coisa assim, né?
Então, pessoal, tem algumas realidades associadas a esse esporte, a esse mundo esportivo, que as pessoas não têm acesso. Muito por causa do marketing esportivo, mas é necessário, muitas vezes, mostrar o lado bom do esporte e aquele lado que nós podemos atuar para prevenir cada vez mais com que essas pessoas tenham um bom desenvolvimento emocional, um bom desenvolvimento mental, enfim, para lidar com as maiores dificuldades que aparecem, né? Pessoal, os próximos slides, e agora eu vou deixar vocês fazerem algumas perguntas, e aos poucos eu vou respondendo para vocês, será de uma apresentação do que nós veremos nos próximos módulos do curso, né? Então, eu gostaria de voltar um pouquinho, eu vou ver algumas perguntas, né, de vocês. Fiquem à vontade também para fazerem perguntas, para nós passarmos, então, para a próxima etapa, né? Legal. Opa, legal, muito bom, bacana, hein, a interação de vocês. Francisco, o foco será individual ou para o grupo? Como diferenciar, né? Aí é que tá. Por exemplo, tem equipes que você precisa de um olhar de pessoas assistentes. Equipes do futebol americano, por exemplo, tem mais de 60 pessoas. Mais de 60 pessoas em um só grupo. Você vai atuar com essas pessoas em grupo, mas você verá que você precisa individualizar. O trabalho de avaliação, ele é um pontapé inicial importantíssimo para os esportes, porque você não consegue passar para as próximas etapas do atendimento sem que você tenha uma avaliação prévia e uma comparação depois desse estado. Porque o atleta ele gosta muito de ver assim, puxa, nossa, como eu estou evoluindo. Ele gosta muito de resultados práticos. Ele gosta muito de ver o quanto ele melhorou através dos treinamentos mentais. Nós atuamos muito na questão dos treinamentos mentais com esses atletas, observamos as necessidades mais comuns que aparecem e individualizamos a questão. Como é que nós diferenciamos? Entendemos a demanda. Muitas vezes nós ensinamos esse atleta a como ele proceder com os próprios treinamentos mentais e aqueles que se desenvolverem sempre tem uma proporção muito grande daqueles que se desenvolvem sozinhos e precisam só de um olhar pontual daqueles que precisam de um olhar mais individualizado. E aí tem muitas variáveis. Por exemplo, tem alguns que não aderem ao treinamento mental, tem alguns que não querem adesão ao treinamento psicológico. Muitas vezes nós precisamos encaminhar, por isso que chega a nossa responsabilidade. Nós atuamos, por exemplo, nos esportes de alto rendimento, priorizando o bem-estar e o rendimento. Se este atleta no momento não consegue atuar realizando esses treinamentos, então ele precisa de um olhar mais individualizado, tá? Agora, tem equipes pequenas que você consegue atuar com um olhar muito mais específico, né? Mas, por exemplo, equipes grandes como essa, você tem que ter uma atenção integral. Você vai viajar com essas pessoas, muitas vezes, você precisa estar lá presente nesses clubes esportivos, né? Você vai viajar para a competição, estará nos treinamentos, tá? O Eduardo está emocionado, né, Bruno? Realmente. Rock, a minha inspiração, é isso aí. Rock Balboa, meu grande ídolo também. Legal, muito legal. Eduardo, que você... Isso. Bom, David, acredito que eu respondi, né, a questão de aliar as demandas do atleta com as demandas do ser humano. Porque o atleta ele vai precisar ter foco, concentração, entrar em estado de flow, né, aquele famoso estado de flow, ter um mindset voltado às ações esportivas. O mindset é aquela disposição mental que o cara está totalmente focado, totalmente concentrado, com a ansiedade no estado ideal, né?
para atuar. E tem as demandas humanas. Ele olha uma torcida, ele fica com medo. Ele olha o adversário, ele também treina na base. Né? Então tem as demandas pessoais, ele tem que lidar com a mídia, enfim, ele tem que, né, lidar com as emoções pessoais. Então nós temos que ter esse olhar de intersecção, né? Rock Balboa, legal. A galera gostou do rock. Opa, Gisele, nós temos, nesse módulo 1, falaremos bastante sobre a motivação. Você vai entender por que a motivação está intrinsecamente ligada aos esportes. Os 3 mecanismos básicos estão aliados a essa primeira compreensão de avaliação. Como restaurar a motivação do atleta que não consegue resultados satisfatórios num campeonato? Você tem uma base de dados muito grande para que você entenda especificamente desse atleta, tá, David? É um trabalho de acompanhamento mesmo, acompanhamento tanto do atleta, como um acompanhamento ambiental, como do acompanhamento dessa interação dele num grupo. Mesmo se ele for atuar individualmente, você vai ter que entender como um grupo. Né? E como é que ele tem os papéis diversificados ali no grupo. A ideia, então, pessoal, como eu falei para vocês, do curso, é entender todas essas variáveis intrínsecas ao esporte, intrínsecas e extrínsecas também, né? Para que você tenha uma visão realmente específica de cada ambiente que você estará na atuação esportiva, tá? E eu gostaria, então, de passar para os próximos slides e falar um pouquinho sobre essas demandas, né, que vocês encontrarão. Então, a primeira grande demanda seria quem é esse atleta? Então, nós chegaremos lá na instituição e teremos que entender quem é esse atleta, quem é esse praticante de atividade física, tá? Quando nós temos, então, a ideia de quem é esta pessoa, nós estamos buscando uma ideia de como ele se insere naquele ambiente, o que ele tem de respostas para esse ambiente, como é que ele atua nesse ambiente, e também como ele atua em grupo, né? Como já foi falado. Então, a importância desse primeiro módulo é, para iniciar os trabalhos como psicólogo que atuam com os esportes, é essencial que se busquem bases sólidas para gerar credibilidade. Porque você precisa mostrar o porquê você está avaliando aquela questão com aqueles atletas, né? O técnico, a comissão técnica vai entender, vai buscar entender como é que aquele atleta responde de uma forma funcional para aquele ambiente. E nós vamos explicar as questões psicológicas associadas ao rendimento, tá? A análise da personalidade, motivação, o pessoal falando da motivação, e a ansiedade são eixos centrais para qualquer tipo de intervenção no âmbito esportivo. Para fazer essa análise, nós precisaremos sempre ter em pauta as variáveis que compõem o esporte como ambiente de recreação, treinamento e competições. Então, esse é o primeiro módulo que eu coloco como a avaliação principal, a mais cuidadosa que vocês devem ter. Porque a partir daí você propõe as intervenções, tá? Então nós veremos isso nesse módulo. Como avaliar a personalidade? Como avaliar a ansiedade? Como avaliar a motivação? Como avaliar o ambiente dessa pessoa? Tendo essas ideias, nós compreenderemos então a personalidade ampliada, porque muitas vezes esse atleta ele vai dar uma resposta dependendo de como é a personalidade dele. Às vezes as pessoas colocam esse atleta como um capitão, e muitas vezes a personalidade dele não é ser capitão, e ele não vai dar respostas aos papéis designados. Pelo contrário, ele estará se prejudicando, prejudicando o grupo. A motivação
que muitas vezes ela não é individualizada, e os mecanismos ambientais e individuais desses atletas muitas vezes são não ignorados, né? Porque as pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento. Como, por exemplo, o Tite. O Tite eu considero ele como um grande gestor, um grande gestor de pessoas mesmo. Ele consegue compreender o momento daqueles atletas e ele consegue gerenciar aquelas ações, né? Então, o trabalho de motivação dele é muito eficaz, né? Ele consegue fazer com que os reservas joguem tanto quanto os titulares. Muitas vezes nós temos um potencial esportivo que é muitas vezes negligenciado. Vocês já perceberam como tem vários atletas que saem de uma equipe, vão para outra, ou aqueles praticantes de academias físicas, por exemplo, que encontram um ambiente motivador, com pessoas sorrindo, desejando boas-vindas, o quanto isso modifica a disposição para essa pessoa praticar a atividade? E muitas vezes, quando a pessoa muda simplesmente de ambiente, ou quando o ambiente muda, claro, nós temos um movimento muito grande dessa pessoa. Agora, o nosso desafio é mostrar que os motivos para a ação são diversificados, né? Mudam a cada momento. Então, uma coisa que era legal há 3 meses atrás não pode ser legal agora. E ativação, ansiedade e estresse, a preparação para a ação esportiva. Esse aqui é um tema muito importante, porque a grande maioria dos atletas, praticantes de atividade física, perecem no seu rendimento por conta da ansiedade. Nós entenderemos a relação da atividade, da ativação, que é aquela minha disposição para a ação, para a atitude que eu vou ter. Então, por exemplo, se eu acordo, né, tem gente que gosta aí de acordar, por exemplo, eu gosto de acordar às 5:30 da manhã. É raro, mas tem pessoas que gostam de acordar às 5:30 da manhã. E aí eu vou ter uma disposição já logo de manhã, diferente de pessoas que não gostam de acordar cedo. Isso se chama uma ativação, uma energia que eu deposito naquilo. Como é que a ansiedade interfere nessa ativação? Porque tem atletas que têm um nível de ativação, e aí vocês compreenderão, algumas teorias voltadas para o rendimento através de uma curva de ansiedade, e que esse atleta ele começa já muito agitado, opa, estou fazendo ao contrário aí na tela para vocês, um nível muito agitado, e já declina rapidamente no jogo. Então, aquele atleta ele precisa ter uma preparação antes de entrar. Ele precisa saber, ter um autoconhecimento para que ele possa gerir essas emoções com mais facilidade. E, por fim, o estresse, que é o efeito negativo de um prolongado dessas duas ações que não foram muito bem realizadas. Tá? O módulo 2, como funcionam esses grupos nos esportes e exercícios. Então, o módulo 1, ele baseou-se em quem é esse atleta e como ele interage com o ambiente, e agora nós vamos entender como esse ambiente pode ser compreendido e modificado. Nós temos, então, a diferença entre grupos e equipes. Basicamente, os grupos eles se reúnem para alguma atividade em comum, mas a equipe atinge um objetivo que tem papéis definidos dentro desse grupo. Nós vamos entender os papéis específicos de cada membro do grupo, como é que a gente caracteriza esse funcionamento, se esse grupo está voltado para a ação, para a tarefa, se esse grupo está com medo do rebaixamento e tem atitudes voltadas a isso. Né? Grandes equipes, infelizmente, que tinham um potencial de até ganhar campeonatos, perdem campeonatos por conta disso, porque nós não entendemos as bases do seu funcionamento. Vamos focar muito no papel da liderança. Novamente, eu falo do Tite, que é um cara líder, né?
Vocês vão ver muitas vezes eu falar de caras que eu considero muito. Vocês podem falar também Bernardinho, né? Grandes atletas do passado que são grandes líderes também. E focaremos sobre a comunicação nos esportes. O que hoje em dia um dos grandes problemas no mundo é a comunicação entre as pessoas, né? Então, nós entenderemos como fazer essa ponte entre os atletas, entre os praticantes de atividade física, entre a comissão técnica, como nós podemos ensinar essas pessoas a lidar diretamente com cada perfil dessas pessoas que estão nos esportes, nas atividades físicas. Como é que nós podemos ensinar maneiras dele atuar, né? Muitas vezes tem atletas que, muitas vezes eles pegam uma crítica de uma forma negativa. Outros já recebem melhor e elas têm um desenvolvimento melhor nos esportes. Tá? Então, como é que essas pessoas podem identificar esses perfis? Tá? O próximo módulo, pessoal, é a intervenção propriamente dita. Né? De que maneiras nós podemos fazer isso? No módulo 2, vocês entenderão algumas dinâmicas de grupo que podem ser aplicadas a esse grupo de atletas, de praticantes, né? Para cada vez mais torná-lo funcional. Mas nós podemos fazer uma preparação através dos treinamentos de habilidades mentais. Este é o eixo central da nossa intervenção. Muitas vezes nós podemos fazer esse tipo de treinamento em várias situações esportivas, de reabilitação, escolar, com crianças, adolescentes, em grupo, individualmente. Basicamente, nós vamos melhorar a performance dessas pessoas, aliadas a todo aquele conhecimento que eu passei para vocês, teórico, dos esportes especificamente, através de treinamentos psicológicos. Né? Depois que nós realizamos, primeiramente, uma avaliação, uma intervenção e uma reavaliação dos resultados. Muito, pessoal, do ambiente esportivo vai ser ditado por bases de dados, né? Então, nós temos que ter uma ideia que nós estaremos num ambiente muito diferente e que todos eles vão falar em dados o tempo todo. Como é que foi a evolução? Para vocês terem uma ideia, tem até um profissional específico que é chamado de scout comportamental. Esse profissional ele vai analisar, por exemplo, no meu caso, da seleção de para taekwondo, como é que esses atletas se desenvolvem em determinado chute, por exemplo, o Chichagi, por exemplo, que é um chute lateral no taekwondo, né? Quantos eles conseguem fazer durante um treinamento? Aliado a este profissional, eu posso trabalhar as metas esportivas com esse atleta. Então, se ele conseguiu 30 hoje, que é um número muito pequeno para o taekwondo, eles praticam muito, eles dão mais de 1000 chutes às vezes, mas eu estou falando aqui, vamos supor, em metas esportivas, 30 num dia. No outro dia você consegue 31, aí ele vai pensar que ele não consegue. E aí a nossa atuação vai dizer em dados objetivos e intrínsecos voltados à personalidade, à motivação dessa pessoa, o quanto ela se prepara, para que ela consiga atingir a meta. Metas curtas, de médio e longo prazo. Tá? Esse é apenas um tipo de treinamento mental, que pode ser feito aliado a todos os outros. Né? O treinamento mental e o físico têm igual importância. Coloquem isso na cabeça, na mente de vocês. Tem igual importância. Nós temos, então, a questão física, mental, tática e técnica como 4 grandes pilares. Vou aparecer aqui.
como 4 grandes pilares da atuação do atleta. Tá? Então, as questões físicas, táticas, técnicas e mentais, emocionais, estão ligadas ao rendimento desse atleta. Eu ouvi de um grande psicólogo, e eu concordo com ele, que a atuação, o rendimento ótimo, é igual ao potencial menos o ruído mental. Tá? Menos o ruído mental. Quanto menos ruído mental essa pessoa tiver, quanto mais ela estiver em foco, voltada para o ambiente, para as demandas esportivas, ele vai ter um ótimo rendimento. Tá? Legal. Bom, então, o que nós veremos? Como é que nós criamos um ambiente de treinamento de habilidades mentais? Por quê? A associação já é conhecida, né, pessoal? As pessoas entendem o psicólogo como, chegou o psiquiatra. Não, obviamente, não estou falando, não estou denegrindo a ideia do psiquiatra, mas eles associam como doença mental. E, obviamente, os psiquiatras também não atendem só doenças mentais, né? Mas eles têm uma ideia de que a atuação do psicólogo está lá para apontar, para dizer que aquele atleta não tem capacidade. Eles vão achar que nós estamos lá para tirá-los do time, né? Então, essa entrada, a gente precisa explicar muito bem para essas pessoas o que nós estamos fazendo lá. Quais são as nossas metas individuais para eles, tá? Nós temos que explicar como é que vai ser feito o programa de início ao fim, e que é uma prática recorrente. Tá legal? Então, nós trabalharemos a autoconfiança, trabalharemos metas esportivas, mentalização, ativação ideal, foco e concentração, e a ciência e tecnologia a favor da psicologia do esporte, que é o que eu falei para vocês, eu mencionei o neuro e biofeedback. Tá? A autoconfiança é a capacidade dessas pessoas realizarem as ações esportivas. É a capacidade que ele tem de falar assim, eu vou conseguir fazer. Muitas vezes isso não fica tão evidente. As metas esportivas são das pequenas às grandes, e é por isso que nós temos que ter um acompanhamento muito individualizado. Mentalização, pessoal, muito usado na prática de recuperação de lesões. Por quê? Essa pessoa vai literalmente fechar os olhos, e aí nós temos associação com diversas atividades, o mindfulness, o estado de flow, né? Em que essa pessoa vai voltar-se à atividade física, voltar-se ao esporte. Então ela vai fechar os olhos e vai tentar antecipar esses estímulos de todas as ordens. Tá? E pode ser adaptado às diversas teorias psicológicas. A ativação ideal, que é o que eu mencionei sobre a ansiedade, essa pessoa ela vai ter um autoconhecimento de como ela vai se ativar. Muitas vezes tem atletas que têm um ritual muito legal, tem alguns que se chacoalham, né? Se energizam, tal. Foco e concentração, que são exercícios cada vez mais voltados para esse desvio de pensamento. Então, nós sabemos que o foco ele tem 5 segundos de atuação ali. Então, o atleta ele perde o foco em 5 segundos. Mas como é que nós podemos fazer com que ele volte ao mesmo foco recorrentemente? E mais, tem atividades específicas, como eu mencionei para vocês, que duram 10 segundos e algumas que duram 4 horas. Por isso que a atuação é muito individualizada, o conhecimento é muito individualizado. Muitas vezes, nós podemos sim atuar com diversos nichos do esporte, é muito legal. Mas, por exemplo, eu tenho um conhecimento mais aprofundado sobre artes marciais, justamente por atuar na área e ter mais envolvimento com os atletas de artes marciais. Então, eu vou conhecer muito mais daquela dinâmica. Óbvio que você também pode ter outras demandas, tá?
Bom, pessoal, o próximo módulo é a clínica aplicada ao esporte. Então, nós veremos aqui a individualização realmente. Você vai conhecer mais profundamente as questões psíquicas dessa pessoa. Você pode realizar um treinamento? Pode, um treinamento mental. Mas quando você perceber que a demanda é clínica, é uma psicopatologia associada àquele ambiente esportivo, aí a sua atuação precisa ser voltada à clínica. Não há uma separação nesse ponto de vista, tá? Agora, quando esse atleta começar a se desenvolver pessoalmente, nas questões mais profundas da personalidade, enfim, você consegue realizar um treinamento mais aprofundado. É a mesma história, por exemplo, da atuação em coach. Muitas vezes o coach, eu falo isso porque eu também sou coach, tá? Ele vai identificar demandas que são clínicas. Então, ele não vai conseguir trabalhar dinâmicas mais voltadas a um objetivo. Essa pessoa precisa primeiro cuidar das questões mais profundas da psique dele, tá? Agora, sim, se você atua com um atleta, você consegue ter um acompanhamento tanto em treinamentos quanto nas competições, e aí sim você faz o trabalho individualizado. Muito bacana, que dá um potencial muito grande. Você adequar a sua atuação com a agenda desse atleta, que é muito variada. Então, muitas vezes você não vai encontrá-lo uma vez por semana. Você vai encontrá-lo de 15 em 15 dias, vamos supor. Tá? Ele tem demandas clínicas, precisam de uma atenção, e isso é caro para ele, mas ele também tem uma ideia do que é ser atleta, né? Nós temos ali um ambiente totalmente diferente, nós que seja famoso. Então, essas pequenas diferenças vocês vão encontrar neste módulo, tá? Obrigado pelo Zen, tá? Legal. Então, nós vamos entender a psicologia clínica aplicada ao esporte, as psicopatologias que são associadas ao esporte, o vício, por exemplo, é um deles. E aí nós vamos entender como é que esse ambiente esportivo modificou a psique dessa pessoa e como realizar encaminhamentos quando nós percebemos que ele precisa de um auxílio de outro profissional também na saúde. Como eu falei com vocês, por exemplo, uma atuação como psiquiatra, ele tem a tendência de achar que ele está numa situação em que ele não vai poder mais atuar como atleta, por exemplo. Surgem diversas fantasias, né? Legal. E, por fim, o módulo 5, a iniciação e especialização de crianças no esporte, que se estendem uma preparação para a adolescência, né? Esse é um trabalho que eu gosto muito de realizar com as crianças envolvidas no projeto de inclusão, que volta-se muito mais a um estado educacional, desculpa, do que é atuar com crianças, né? Um dos temas do meu TCC, né, especialização, é justamente a atuação com as crianças no esporte. E como nós, muitas vezes, olhamos para essa criança como um adulto mirim, né? Como um atleta mirim. E, na verdade, existem etapas que não podem ser ignoradas, mesmo nos esportes. E aí surgem diversas aberrações mesmo, e a nossa atuação é crucial porque não há ninguém para dizer isso para essas crianças em alguns ambientes, né? Conheço muitos profissionais competentes da área da educação física, de outras áreas, né? Que eles têm um feeling muito bacana com relação a isso, e a atuação ela se torna muito mais prática nesse ponto de vista, mas nem sempre é assim. Nós atuaremos
frequentemente na relação entre pais, treinadores e essas crianças, muitas vezes com a direção, né, desses lugares. Nós temos que entender a cultura institucional desses lugares e como fazer essa ponte com as crianças, voltadas para o desejo delas, voltada para o que elas entendem o que é o esporte. Nós temos um fenômeno muito grande de psicopatologias também associadas às crianças no esporte. Primeiro, o dropout, que a criança ela não gosta mais do esporte e vai pulando para outro. E não é incomum vocês encontrarem pessoas adultas que nessa época tiveram um dropout, ou seja, pularam para outra atividade, depois outra, por muitas variáveis, e desistiram do esporte, né? Ah, não gosto, tal. E o esporte ele está muito associado com a história do desenvolvimento humano, né? A atividade física em si, ser mais ativo, enfim. Nesta época teve uma ruptura muito grande com a relação com os esportes. E nós então entenderemos como fazer essa iniciação de um modo muito mais saudável, muito mais prazeroso para essas crianças e que elas associem o esporte com algo bom, né? Também falaremos como orientar esses pais, esses treinadores, essa instituição, de como é essa relação com a criança nos esportes, né? Nós teremos uma universalização muito grande dessas crianças, tá? Pessoal, antes de nós terminarmos, eu gostaria de responder algumas dúvidas que tenham, né? Eu vou passar no final 2 links, um do nosso grupo do curso da Introdução à Psicologia do Esporte, e o segundo link é para inscrição para aqueles que ainda não fizeram a inscrição para o módulo 1. E aí eu vou passar para vocês se inscreverem e depois entrarem nos grupos, né? O primeiro é aqueles que já se inscreveram no módulo 1, que vão entrar no grupo. E o segundo é para o pessoal que vai se inscrever, tá bom? Bruno? Opa! Opa! Baixa meu volume aí que eu tô gritando. Beleza. Gente, acabou, Eduardo? Acabou? Sim, eu agradeço demais a participação, né? O pessoal bastante interativo. Pois é. E eu espero vocês, então, no módulo 1, né? Galera, eu que te agradeço, Eduardo. Confesso que eu achava que a aula ia ser boa, mas foi melhor do que eu pensava. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Primeiro, eu coloquei o link do Face aí, tá? O grupo do Face. Gente, essa plataforma que vocês viram agora, e essa experiência que vocês tiveram aqui, o curso é assim, tá? A gente optou por não ter aulas pré-gravadas. O curso não tem aquelas aulas de estúdio gravadas. Por quê? Porque a gente quer dar justamente a sensação de sala de aula. Fica menos chique, né? Porque as aulas pré-gravadas têm efeito especial, aquela coisa toda, mas não tem essa vida que tem aqui. A gente está tentando, tem conseguido fazer curso online com cara de curso presencial. Você vê que vocês conversam, vocês trocam, o professor, ele troca com vocês ao vivo. Então, galera, é o seguinte, quem quiser, entra no grupo do Facebook. Como eu disse, o módulo 1 é gratuito. Já tivemos inscrições, tivemos mais inscrições, tá? Mas se você já decidiu, venha, compre o curso da gente. Se você não decidiu, faça o módulo 1 gratuito. Essa apresentação aqui foi para mostrar para vocês um pouco do método, conhecerem o nosso professor, conhecerem o conteúdo dele, conhecerem os nossos slides coloridos e maravilhosos. E é isso aqui, gente. O curso é isso aqui. Como é que funciona? O Eduardo já vai voltar para responder algumas perguntas, tá? Como é que funciona o curso, tá? São 5 módulos. Você recebe material de leitura, depois tem uma aula ao vivo com slides, depois você recebe um material para fazer uns exercícios, tá? E praticar um pouco, e depois você tem uma aula tira dúvidas. Para cada módulo, né, são 4 momentos. Cada módulo tem 4 momentos.
material de leitura, depois a aula igual essa aqui que a gente está fazendo, depois você recebe exercícios e depois você vai... tem uma outra aula que é só para tirar dúvidas. Então, eu vou deixar o Eduardo agora responder algumas perguntas. Tem tempo aí, Eduardo, para a gente ir ao menos até 10 horas responder essas perguntas? Com certeza. O Eduardo vai Vamos responder lá. algumas perguntas para vocês e depois ele vai encerrar. Que bom que você quer mais, Burilo, foi perfeito. Tem mais o módulo 1 todo, sem pagar nada, tá? Dá para você assistir tudo. Vai para o grupo do Face, lá vai ter muita troca. O Eduardo vai postar comentários, de vez em quando vai fazer uns mini vídeos para vocês. Muito obrigado a vocês, gente, tá? Por estarem aqui nesse webinar. Tá? O pessoal entrou e ficou até o final, tá todo mundo aqui até agora. Muito obrigado mesmo. A gente está preparando esse curso com carinho. É a mesma coisa que eu falo para os psicólogos dos meus alunos. A gente quer ganhar dinheiro, né? Mas a gente quer também oferecer algo de qualidade e promover a psicologia no Brasil. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eduardo, tem 3 perguntas aí para você arrematar. Vai lá. Tá legal. Só um minuto. Pessoal, rapaz. É o cachorrinho, deixa ele, tadinho. O meu cachorrinho hoje, ele chegou hoje, pessoal. Tá se adaptando. Pessoal, eu quero novamente agradecer vocês, né? E como o Bruno falou mesmo, fiquem à vontade para interagir lá no grupo e fazerem as perguntas também, né? Vou responder aqui para vocês. A primeira, a Rebeca, né? Eduardo, como você atua com os atletas de alto rendimento quando afetados por indicadores ou geradores de estresse, pressão, ansiedade pré-competitiva? Rebeca, a avaliação ela é um ponto-chave dessa atuação, né? Então eu vou muito meticulosamente entender toda essa questão de estresse, da pressão, da ansiedade que esse atleta passa. Então, como eu falei naquele primeiro módulo, né? Nós vamos fazer uma avaliação geral dele, entender qual é o momento dele, e aí sim realizar aqueles treinamentos de habilidades mentais que eu mencionei, né? A partir daí, nós temos uma atuação de comparação de resultados, tá? Avaliadores, você pode ter avaliadores específicos também, mas aqueles que que eu vou propor para vocês aqui são avaliadores específicos do esporte, tá? Específicos do ambiente esportivo, porque senão não faria sentido eles terem um acompanhamento individualizado, né? Nas demandas do esporte, até porque eu preciso diferenciar o que é demanda esportiva, se é a origem daquilo. Assim como em empresas, né, nós temos avaliadores na empresa, indicadores na empresa, eu tenho avaliadores esportivos. E a partir de então, com o ensino dessas técnicas, dessas intervenções específicas, ela vai ter resultados que nós esperamos que sejam positivos. E aí, como eu falei, se a questão for muito mais aprofundada, uma questão clínica, que precisa de um acompanhamento medicamentoso, por exemplo, a ideia é que nós encaminhemos e façamos um trabalho paralelo, tá? O Cassiano perguntou se em algum modo será abordada a questão de adesão ao exercício relacionado a academias e demais. Sim, eu falei bastante esportista, mas o curso, Cassiano, ele procura abordar os ambientes esportivos, os ambientes que se praticam atividades físicas. Então, você terá sim uma ideia de como atuar na adesão de trabalhos em fitness, trabalhos de motivação, né? Como você perguntou. Eu diria para você que os 3 primeiros eles vão focar bastante nisso, tá? Os 3 primeiros módulos nessa sua pergunta, beleza? Vamos lá. Opa, legal, obrigado, Anaíra, viu? Ixi, legal, legal essa interação, hein? A Rebeca disse que eu sou. A Gislane falou que eu sou zen. Legal. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta que eu já não estou achando aqui? Peraí.
Jaqueline, Eduardo, você irá trabalhar tanto esportes coletivos quanto esportes individuais? Vou trabalhar os dois sim, tá? O primeiro módulo ele vai falar muito sobre as questões individuais mesmo, né? Eu vou focar muito no quem é este atleta, a pessoa, e no segundo módulo, Jaqueline, eu vou falar muito da atuação dele em grupo. Como, primeiro eu entendo como ele é, depois compreendo como todos estão inseridos nesse grupo, e no segundo, nós compreenderemos o funcionamento desse grupo. Tem até uma ferramenta que é o sociograma, né, que nós compreendemos as relações entre essas pessoas do grupo. Tá? Eduardo, mais uma pergunta e a gente encerra, tá? Tá legal. Não, você vai fazer o curso todo aqui hoje. É verdade, né, Bruno? O biofeedback, bom, Simone, é legal a pergunta do biofeedback. O biofeedback ele é utilizado por várias áreas do conhecimento da saúde, tá? Mas principalmente a avaliação do neuro e biofeedback vai te dar uma ideia real de como está funcionando aquele organismo e as respostas psicológicas para ele. Tá? Então eu faço uma avaliação, tem uma avaliação da ansiedade, por exemplo. Eu faço uma avaliação por atividades galvânicas, né, na ponta dos dedos, e eu entendo como está a respiração desse atleta. E aí, uma intervenção junto a ele, com treinamento dessa habilidade mental, eu vou mostrando para ele que quanto mais ele tiver um relaxamento, uma respiração compensada, ele consegue diminuir aquele nível de ansiedade. Ele olha literalmente para aqueles aparelhos, né? Para aqueles dados que são mostrados, e aí ele consegue diminuir a ansiedade, e aí, no desenvolvimento do esporte, da atividade física, ele consegue chegar no mesmo nível ou num nível muito parecido, tá? Então é assim que se faz. Eu faço a avaliação, faço a intervenção e aos poucos ele vai se adaptando àquele meio. Tá bom? Eduardo, para não dizer, porque Oi. o cara tá desesperado aqui, o David, eu vou falar só dele, cara. Ele disse que teve um atleta que teve uma resposta fisiológica, um overtraining, sei lá, over. Deixa eu achar o dele aqui, peraí. Senão ele vai desesperar, ele vai morrer se não responder isso hoje. Cadê o David? David, cadê sua pergunta, cara? Tem um atleta que teve um overtraining. Ok. Toda hora que eu acho essa merda. Que teve um overtraining, resposta fisiológica insatisfatória. Com isso, ficou em segundo lugar no campeonato. Essa condição abalou bastante a atleta. Existe alguma técnica para ativação rápida depois de um overtraining, de um abalo assim? Última pergunta, gente. Não, assim, o que você me perguntou tem muitas associações, David. É muito legal a sua pergunta, né? O overtraining, ele não pode ser confundido com o burnout. O overtraining é um excesso de treinamento, tá? O burnout é o esgotamento físico e mental total. Muitas vezes essa pessoa chega no burnout através do overtraining, tá? E aí, a avaliação individual vai te mostrar se ele tem, por exemplo, o medo do sucesso. Nós chamamos de fear of the success. O cara treina, mas ele está numa condição que às vezes ele não quer manter mais aquele desenvolvimento. Acontece muitas vezes quando aquele atleta conquista a medalha olímpica. O que eu vou fazer agora? Tá? Então ele desenvolve algumas questões que levam ele a uma lesão, a um burnout, né? E quando nós temos o overtraining, que é o excesso de treinamento, essas questões estão muito associadas. Questões emocionais ligadas ao desempenho, às pressões individuais. E é esse o ponto que nós vamos tratar principalmente. Feito essa avaliação e a indicação do porquê que ele está nessa condição de overtraining,
é necessário, então, que se faça um trabalho de recuperação dessa pessoa. E muitas vezes ele precisa ter um momento de isolamento, por exemplo, dentro desse grupo, para que depois ele retorne mais fortalecido. Tá? Imagina, por exemplo, um funcionário que pede afastamento da empresa. Tá? Só que no esporte nós temos a associação com o rendimento. E muitas vezes ele precisa dar essa resposta rápida. Ele tem uma pressão que é uma pressão profissional, né? E como é que eu chego e falo para esse treinador que ele precisa de um certo isolamento, primeiro, para cuidar dessas questões e se recuperar? Por isso, muitas vezes, ele chega numa condição de excesso de treinamento. Ele tem que treinar, 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 treinar. Então, nós vamos atuar na recuperação e na prevenção. Tá? Não tem outra forma. É prevenção e na recuperação dessa pessoa. Resumindo, não tem pelo que eu entendi, eu não entendo nada disso, não tem uma técnica de ativação rápida. Quando o atleta chega nesse estado, você está dizendo que o ideal seria tirar ele um pouquinho, fazer esse isolamento, trabalhar esse emocional dele. Ou seja, não tem nada que você vai fazer assim e o cara vai voltar de uma hora para outra. Beleza? Não, porque nós estaríamos contra aquilo que nós falamos do bem-estar, né? Ele, até chegar a essa condição, ele teve uma ruptura muito grande com o espaço esportivo dele. Imagine, então, para voltar assim, né? Claro que, sem o psicólogo do esporte, esse cara, basicamente, ele pode perder a carreira. Né? Olha aí, gente. Com o psicólogo do esporte, ele pode dar respostas melhores paulatinamente. Ótimo. Galera, é isso aí. Bem, muito obrigado. Obrigado por terem participado. Vem para o grupo do Face, tá? Quem já gostou, já amou. Se quiser, já compra o curso. Quem não quiser, vai para o grupo do Face, faz o módulo 1. Aqui na Academia do Psicólogo é assim. A gente vende, mas a gente não empurra nada em vocês. Vem fazer o módulo 1, vem aproveitar. Quiser assistir tudo e ir embora, não comprar nada, também não precisa comprar nada. Um dia você volta. Enfim, este é o nosso curso. A gente está fazendo esses cursos da academia com muito carinho para vocês. O Eduardo tem estado muito empolgado e empenhado em fazer esse curso para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado realmente, tá? Aguardem que tem muito mais. Os slides continuam lindos e coloridos. E o Eduardo vai continuar mais do que emocionado. Tchau para vocês. Uma boa noite. Esse webinar vai ser gravado. Depois já foi gravado, vai ser editado, botar uma vinhetinha, dar uma melhoradinha aí no áudio e a gente manda para vocês assistirem depois, tá bom? Aguardem que vocês vão receber tudo no e-mail, tá bom? Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Vou desligar. Até mais. Tchau. Um abraço.